Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um estudo do Livro dos Espíritos. É muita alegria estar aqui novamente. Que Jesus nos abençoe, que a paz esteja conosco, que nós possamos captar os ensinamentos da doutrina espírita, essa doutrina que tanto nos acalenta, que tanto nos consola, que tanto nos mostra o caminho do Evangelho, do Consolador prometido. Muita paz a todos. Vamos iniciar agora esse vídeo partindo do capítulo 4, que fala da pluralidade das existências. Uma matéria muito interessante que mostra para a gente que, além de muitas vidas sucessivas, da pré-existência do espírito, das vidas sucessivas, que é a reencarnação, nos mostra também que há muitas moradas na casa de meu Pai. Um assunto interessante que nos coloca no eixo, nos coloca no nosso devido lugar, quando a nossa vaidade como habitante aqui da Terra começa a ficar exagerada, quando a gente acha que nós somos os únicos privilegiados seres vivos planetários. Muito bem, se eu não me engano, nós paramos na pergunta 195, que já foi lida, e agora a gente vai partir da pergunta 196. Nós trouxemos vários conceitos sobre as moradas do Pai, sobre a justiça da reencarnação, ou o dogma da reencarnação, quantas vezes se vive ou se aparece nesse planeta. Se eu não me engano, nós falamos também da questão que falava se a gente neste planeta, nessa encarnação, a gente poderia adquirir o status de espírito puro. E vimos que não, que este planeta imperfeito não nos dá condições para isso. Pois bem, vamos começar então na 196, todo mundo bem animado para entender o Livro dos Espíritos. Agora, dia 18 que passou, foi aniversário, né? 1857, 18 de abril, a data de codificação do lançamento de O Livro dos Espíritos. Fica aí uma lembrança. A 196 fala o seguinte, dentro desse tema, pluralidade de existências. Diz assim: só podendo os espíritos melhorar-se pelo sofrimento e as tribulações da existência corporal, segue-se que a vida material seria uma espécie de crivo ou de depurador? Uma pergunta, né? Pelo qual a gente deve passar, ou os seres devem passar do mundo espírita para chegarem à perfeição? Então vamos, antes de responder, observar a pergunta que nos é colocada. Se ele diz assim, que se só podendo os espíritos melhorar-se pelo sofrimento e as tribulações da existência corporal, quando ele fala isso na pergunta, ele está afirmando isso. Ele já está deixando claro que nós já estamos entendendo que é através das tribulações da existência corporal, dos sofrimentos da vida corporal, que a gente vai se melhorar. Então ele inicia a pergunta com uma afirmativa, como se a gente já estivesse sabendo disso. Quer dizer, já foi ensinado lá atrás, né? Tem a ideia de que você já entende que é a vinda na carne, na matéria, o elemento matéria que Deus criou, é a vinda na matéria, na carne, que vai fazer se depurar. Então ele já começa afirmando que é através da vinda na carne, né, vindo para a existência corporal, que se melhora. Aí ele pergunta, segue-se que a vida material seria um tipo de um depurador? Eu vou começar para vocês entenderem. Tem alguns palestrantes e algumas palestras que eu já fiz, eu já falei sobre isso. Você imagina, por metáfora, vamos dizer assim por metáfora, que o nosso corpo seria igual um pedaço de carvão. Quando você coloca o carvão
dentro da geladeira, esse carvão, ele absorve o cheiro, né? Fica essa crença e muita gente faz isso. Então, o nosso corpo material é como um depurador. Deus fez com que o espírito, ao invés de ficar vagando na erraticidade, ficar vagando no mundo espiritual, tentando se melhorar, ele criou a maneira, escola, planeta e a vinda até a carne, a existência corporal, para você exercitar. Então, a matéria, a carne, é como um carvão, onde ela depura, onde força o espírito a se melhorar. Então, ele está afirmando para a gente que se a vida material, a vinda na matéria e a vida material seria como uma espécie de um depurador. E a resposta é sim, é bem isto, é isto. Eles melhoram através dessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Olha que interessante quando fala, eles melhoram, eles quem? Os espíritos, nós nos melhoramos através de provas, quer dizer, é um mundo de provas, evitando o mal e praticando o bem. Olha que interessante, você, meu irmão, você está conseguindo evitar o mal e praticando o bem? Se nós já estamos conseguindo evitar o mal e praticando o bem, nós já estamos bem adiantadinhos, hein? Faça uma reflexão. Será que você está evitando o mal e praticando o bem? Às vezes não. Muitos de nós, inclusive eu, estamos indo ao encontro do mal e nem praticando todo o bem que se podia. Então tomem cuidado com isso. Mas essa é a meta: sermos bons, praticarmos a bondade e evitarmos o mal. Então eles se melhoram, os espíritos se melhoram vindo na carne. Mas somente depois de muitas encarnações ou depurações sucessivas é que atingem. Olha os espíritos dizendo que a vinda na carne é uma depuração. Kardec fala também, inclusive no filme Kardec, que a vinda serve para que haja regeneração. Aqui ele usa a palavra depuração. Sucessiva, leis sucessivas reencarnatórias. Se as outras religiões não aceitam ou não explicam que há vidas sucessivas na carne, nós não conseguimos explicar algumas injustiças sociais e Deus não seria bom e perfeito. Então nós temos como princípio na doutrina espírita a crença nas vidas sucessivas. E é depois de muitas vidas sucessivas que você vai se depurando num tempo mais ou menos longo e segundo os seus esforços, o alvo para o qual se dirigem. Então, quando ele fala na resposta segundo os seus esforços, é que usamos o nosso livre-arbítrio e a nossa inteligência para decidir. Segundo os nossos esforços se temos o exercício, é dado a nós o exercício do livre-arbítrio. E quando a gente acerta, pratica o bem, a gente tem mérito. Quando a gente erra, a gente tem responsabilidades. Nada mais natural que fosse assim para mostrar para todos que a lei do Pai é livre e de bondade e de amor. Então, quando a gente acerta, evolui, depura. Quando a gente erra, a gente tem uma responsabilidade. A 196A dá uma continuidade nesse raciocínio lógico e nos traz aqui a pergunta que era muito importante, essa pergunta na época, né? Para os incrédulos, para aquelas pessoas que não acreditavam em vida após a morte e de que o corpo humano é uma máquina perfeita e essa máquina perfeita ela é feita por si só ou ela é feita em razão da evolução material do homem na Terra, como a evolução das espécies que Darwin
explicou, né? O filósofo Darwin explicou. Então essa pergunta é nesse sentido. É o corpo que influi sobre o espírito? Né? Vocês lembram que eu falei assim? Que o nosso corpo não tem um espírito. É o nosso espírito que tem um corpo. Mas essa pergunta é de época. É para acabar com a incredulidade que havia na época de que seria o corpo principal. Então ele pergunta, é o corpo que influi sobre o espírito para melhorar ou o espírito que influi sobre o corpo? Qual que é o acessório e qual é o principal? Se nesse caso o acessório segue o principal, acabei de dizer que o principal é o espírito e o acessório é o corpo. Então teu espírito é tudo, teu corpo é uma veste que apodrece. Eis tudo que você deve saber. O teu corpo é uma veste passageira, temporária. O Evangelho segundo o Espiritismo nos explica que tudo que é matéria e tudo que é colocado para o nosso uso e gozo na terra é temporário. Todos os bens materiais são temporais. Tudo é passageiro. Tudo que há de material aqui, do dinheiro ao carro, ao corpo, à natureza, tudo é passageiro. E Deus nos emprestou. Isto é nos colocado como empréstimo. E isso vai ser cobrado da gente, porque nós vamos ser interrogados através da consciência perante Deus de qual o uso que nós fizemos daquilo que nos foi emprestado. Então, é o espírito que comanda o corpo, a veste temporária, a veste que sucumbe, que apodrece e que volta para o todo material. Cada célula nossa volta para o todo material. Célula corporal. O espírito é imortal. E Kardec coloca nas letras pequenas da resposta 196A, ele coloca uma metáfora e ele compara a questão corpo, perispírito e espírito como o suco da vinha, o suco do vinhedo, o suco da uva, né? Tão chamado suco da vinha. E olha que comparação, que metáfora. Veja se vocês conseguem absorver e ilustrar isso na mente de vocês. Ele coloca assim: no suco da vinha, uma imagem material dos diferentes graus de depuração da alma. Então ele pega o suco da vinha e faz uma metáfora, uma analogia com nós, equiparando, tentando exemplificar para nós como seriam os graus de depuração da alma, tá? Então o que ele faz? O suco da vinha, que é o suco da uva, contém o licor chamado espírito ou álcool, como se ali existisse uma essência, que é o licor ou álcool. Mas esse suco da vinha é enfraquecido, porque no começo, quando ele é retirado, ele está misturado com grandes materiais, várias matérias que alteram a sua essência. E esse suco da vinha só se torna o vinho quando ele chega na pureza absoluta, através de muitas destilações. Né? O suco da vinha vai se destilando e vai se depurando. Em cada etapa das suas destilações, ele se despoja de alguma impureza. Olha ele comparando a gente com o espírito e o corpo, né? E aí ele arremata. O alambique, quer dizer, o lugar que é guardado o suco da vinha para que vá passando pelas destilações, o alambique é o corpo, no qual o espírito deve entrar, tá? O vinho entra, né? Que é a essência. Para se depurar, ele tem que entrar. As matérias estranhas, tá? São como o perispírito, que se purifica a si mesmo. Então, as matérias grossas, antes da vinha se transformar, ele compara ao perispírito, que vai atrapalhando o espírito até que haja depuração, à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Então, ele faz uma analogia com o vinho, com o suco da vinha, que também
é uma coisa de época, daquela época. Não fique aqui um entendimento errado dessa comparação por analogia. Kardec quis ser didático, como professor que era, Rivail, e ele quis trazer essa comparação do suco da vinha, tá? Eu acho que é uma maneira da gente trazer para o nosso vocabulário, para a nossa compreensão, né? Para o nosso limitado entendimento humano. Então fica aqui, a brincadeira do suco da vinha, legal? Pois bem, agora a gente vai partir para o item 5, que é um item muito bacana, que aguça o raciocínio, a lógica, mexe com o coração de todo mundo, que fala da sorte das crianças após a morte. Isso chacoalha a sociedade, isso chacoalha uma família, isso derruba, tira o chão de muita gente quando você é vítima de uma criança na sua família, né, ou no seu meio social ou na sua família, quando você se depara com o acontecimento de um desencarne de uma criança em tenridade. Muitas pessoas começam a procurar a doutrina espírita, começam a buscar a doutrina espírita quando acontece um fato desse tipo, né? E as pessoas não enxergam, não procuram, não conseguem explicações, começam a se revoltar ou se rebelar contra Deus, achando que Deus é tirano e que levou o seu filho, porque nós achamos, humanos, na carne, né, erroneamente achamos que existe uma lógica, né, que o pai desencarna antes do filho e depois o filho antes do neto e assim vai. Então esse item 5 vem colocar para a gente e explicar e consolar a gente a sorte das crianças após a morte. E inicia na pergunta 197 falando: o espírito de uma criança morta em tenridade é tão adiantado como o de um adulto? As pessoas que não acreditam que o espírito pré-existe ao corpo vão achar que o espírito foi criado quando a criança foi concebida na gestação. Não acreditam algumas pessoas que o espírito já é velho, já vem encarnações e encarnações sucessivas evoluindo. Então, por isso que ele pergunta assim: se o espírito de uma criança que morreu cedo, é adiantado ou é mais adiantado que de um adulto? A resposta é, às vezes, bem mais adiantado. Mas tomem cuidado com essa resposta, nós vamos ver lá para frente. Não é sempre mais adiantado, é às vezes, tá? Bem mais. Porque pode ter vivido muito mais e possuir maiores experiências, sobretudo se progrediu. Muitas pessoas acham que aquela criança que desencarnou ali não teve a chance de crescer, de conhecer o mundo, de aproveitar as coisas do mundo, e se revoltam com Deus porque tirou o filho. A doutrina espírita explica que por trás daquela criança falecida existe um espírito já, é errado falar assim, mas é um espírito já velho, já maduro, por exemplo, né? Não sei a idade do espírito, mas por trás daquela criança existe um espírito experiente que vem vindo e vem reencarnando. Então, não se revolte com Deus. As leis de Deus são perfeitas e o Pai é bondoso. Por isso que Kardec já engata uma subpergunta, que é a 197A, dizendo: o espírito de uma criança pode então ser mais adiantado do que o pai? E a resposta é claro que sim, e isso acontece com bastante frequência. Não vê isso? Aí ele responde perguntando: não vê isso muito na Terra? Essas crianças que hoje nascem, que às vezes mostram uma inteligência, uma maturidade muito maior que os pais, a gente vê os nossos filhos ou filhos de conhecidos nossos com respostas, com uma maturidade para coisas que na nossa época antiga não tinha, né? Eu tenho 44 anos,
vivi uma época antiga, sem computador, sem celular, e hoje eu me deparo com a minha filha me fazendo perguntas capciosas. Então, isso acontece com frequência de o espírito de uma criança ser mais evoluída que do seu próprio pai. Não levem ao pé da letra que isso não significa nada. Nós vamos desenrolar esse assunto, tá? Não vamos ficar com achismo e criando pelo em ovo, tá? Vamos entender. A 198 fala: o espírito da criança que morre em tenridade, não tendo podido fazer o mal, pertence aos graus superiores? Também tome cuidado com essa pergunta. Como eu disse na pergunta anterior, a criança que morreu sempre é mais adiantada que a de um adulto, porque ela morreu? É às vezes. E a 198, a criança em tenridade não teve a oportunidade de fazer o mal. E por isso, por ela não ter vivido e não ter praticado o mal, ela é considerada um espírito superior? Cuidado com essa pergunta. Não vamos generalizar ou interpretar o texto ao pé da letra, tá? Por quê? Porque depende. A criança, se ela não fez o mal, porque ela não tinha discernimento para fazer o mal, apesar que existem crianças maldosas, tá? Mas ela não teve tempo, ela faleceu em tenridade e não teve tempo de praticar o mal, ok? Isso pode ser um indício? Pode. Mas ela praticou o bem nesse período? Ela também não teve oportunidade. Então, se não fez o mal, também não fez o bem. Então, Deus não usa dois pesos e duas medidas diferentes. E Deus não afasta das provas que a pessoa deve sofrer. Se a criança, em tenridade ou não, fazendo o bem ou não, não tendo tempo para fazer o bem e não ter tempo para fazer o mal, precisa passar por uma prova, a lei é perfeita. Deus não afasta isso. Se é puro, não é pelo fato de ter sido criança, mas porque já se havia adiantado. Então, se aquele espírito que faleceu em tenridade é um espírito superior, não tem nada a ver com a oportunidade dela ter feito o bem ou ter feito o mal. Ela já era puro, o espírito já era puro, já veio evoluído naquele corpo carnal. E nós vamos entender por que ele morreu em tenridade nas próximas perguntas, tá bom? Então, se ele já é adiantado, e ponto final. Não é porque morreu em tenridade e não pôde ou não fez mal a ninguém que ele é evoluído. Não é isso. Olha a pré-existência da alma aí, tá? A 199 fala: por que a vida se interrompe com frequência na infância? Aí tem a explicação, que consola, que acalenta, e acalenta as famílias que vêm buscar o espiritismo para um conforto, para uma explicação. Por que eu perdi meu filho, por exemplo, tá? Então, por que a vida se interrompe com frequência na infância? A duração da vida da criança pode ser para o seu espírito um complemento de uma vida interrompida antes do termo devido. Então, essa criança, de alguma forma, teria que na vida passada viver 80 anos e por motivo que não foi, talvez, o dela, né, por vontade própria, ela não viveu 80, ela viveu 40. Ou ela deveria viver 40, ela só viveu 30. Faltaram 10 anos, essa criança vem para complementar aquela etapa, tá? E sua morte também pode ser uma prova ou uma expiação para os pais. Os pais escolhem um espírito que tem que viver pouco, que vem complementar, e os pais, e com a espiritualidade e Deus aprovando isso, os pais pedem essa expiação para serem pais de uma criança, de um espírito que vai encarnar e vai viver pouco. Tá? Então serve tanto para um complemento, para o espírito que morreu cedo no corpo de uma criança, também como para os pais que podem estar expiando isso daí. A 199A diz: em que se transforma o espírito de uma criança morta em tenridade? O que se transforma? Ele sai e vai recomeçar uma nova vida, uma reprogramação espiritual, um cronograma reencarnatório em que Deus vai
aprovar esse programa com o auxílio dos bons mentores espirituais, para que ele venha em determinado momento, em determinada família, nascer novamente, juntamente com os espíritos que são afins, para continuar a sua jornada evolutiva. Então, o espírito de uma criança é igual a todos. Ele vai recomeçar uma nova existência. Vai haver um estudo, uma reavaliação planetária, espiritual, de um programa reencarnatório, a escolha de família, de corpo, de função, de hábitos, de virtudes, para que ele venha desenvolver novamente na próxima vida aquilo que vai impulsionar ele para a evolução. E aí Kardec explica o que os incrédulos não acreditam, né? Se o homem só tivesse uma existência e se após essa existência a sua sorte fosse fixada para a eternidade, qual seria o merecimento da metade da espécie humana que morre em tenridade para gozar sem esforço da felicidade eterna? Então, aquele que crê que quando acaba a morte, a pessoa morre e acaba a vida, e que isso, de alguma forma, fixar um sorteio, por exemplo, ou que você vai para algum lugar, ou esse lugar é eterno, como, eu vou para o inferno e lá eu vou ficar a eternidade no inferno, não teria explicação, não teria ninguém teria a vontade, por exemplo, de ser bom durante a vida. E com que direito seria ela libertada das condições quase sempre duras impostas à outra metade? E a outra metade da humanidade que acredita, que luta, que é boa, que é honesta, que é trabalhadora, que faz o bem, elas seriam preferidas ou preteridas? Não seriam um Deus justo e bom. Uma tal ordem de coisas não poderia estar de acordo com a justiça de Deus. Se Deus é justo e é bom, ele não pode preferir e nem preterir nenhuma criança morta em tenridade que não teve oportunidade de se transformar, de se melhorar, e nenhuma pessoa preferida porque viveu 100 anos. E não quer dizer que viveu 100 anos que foi uma pessoa boa. Pela reencarnação, aí que vem a doutrina espírita explicar, pela reencarnação faz-se a igualdade para todos. O futuro pertence a todos, sem exceção, meus irmãos, sem favoritismo. E os que chegarem por último só poderão queixar-se de si mesmo. Queixar-se de si mesmo porque vão pensar, nossa, como que eu demorei para enxergar o caminho da alegria. O homem deve ter o mérito das suas ações, como tem da sua responsabilidade. Como eu disse agora há pouco, quando você faz o bem, você ganha, você tem mérito, você evolui. E quando você não faz ou pratica o mal, você tem responsabilidades. Não é, aliás, razoável considerar a infância como um estado de inocência. A infância nem sempre é um estado de inocência, tá? Porque nós vemos crianças com instintos ruins, tá? E nem a educação que os pais dão para ela consegue consertar essa criança. Não se vêem algumas que parecem trazer inatos a astúcia, a falsidade, a perfídia, o instinto, mesmo do roubo, do assassino? Não obstante os bons exemplos que a criança vive, você vê às vezes um filho que a gente chama de, por exemplo, ovelha negra da família, né? Uma família tão boa, tão perfeita, tão educada, deu toda a educação para aquela criança e mesmo assim aquela criança aparece com instintos de falsidade, de astúcia, né? Kardec coloca essas palavras aqui. Então, ele coloca a lei civil absolve os seus erros. Por quê? Porque sendo criança, ele não é condenado, né? Hoje, o Estatuto da Criança e do Adolescente também não consegue tomar conta de todas as idades de menores de idade, né? Então ele coloca a lei civil absolve os erros dos menores. Os menores são inimputáveis. Então a lei civil consegue fazer isso. Mas de onde podem provir esses instintos tão diferentes entre as crianças da mesma idade, educadas nas mesmas condições e submetidas às mesmas influências? A gente vê filhos criados da mesma forma, no mesmo ambiente e tão diferentes, né? Porque o pai
O pai não transmite a moral para o filho, espiritual. Espírito não transmite isso. O DNA do corpo é só uma carne. O espírito já vem errando com, vamos dizer assim, com uma estirpe ruim de outras vidas. De onde vem essa perversidade precoce que você olha numa criança? Da onde vem? A não ser da inferioridade do espírito que habita aquele corpo, pois que a educação não tem com ela. Os pais insistem, os pais educam, fazem de tudo e aquela criança parece ter nascido desviada, voltada para o mal. Aqueles que são viciosos é que progridem menos e têm então de sofrer as consequências, não dos seus atos da infância, mas das suas resistências anteriores. Então a criança é tão nova e cheia de vícios que não tem explicação. Não é culpa nem dos pais, nem do meio, nem da falta de educação. É porque ali existe e reside naquele corpo um espírito com erros de existências anteriores. É assim que a lei se mostra a mesma para todos e a justiça de Deus a todos abrange. Deus, como eu disse, é perfeito, não pretere, não prefere. Você, pai e mãe, que perdeu um filho em tenra idade, não é absolvido e nem culpado, não é preferido e nem preterido. É o regramento das leis sucessivas através da reencarnação. Não existe ação inteligente sem nenhuma reação, nem causa e efeito. E essas leis são universais, fazem parte da natureza e da infinita bondade de Deus. Então Deus não castigaria um dos seus filhos, fazendo com que ele perca um filho em tenra idade. E também não puniria aquela criança do modo de que você vai morrer cedo, porque você nasceu feia, bonita, rica, pobre, preto, branco, amarelo. Não. Tudo na lei de Deus se encaixa. A perfeição divina é do amor eterno dos seus filhos. E assim que a justiça de Deus se explica, sem o qual, sem a encarnação e a pré-existência do Espírito, não haveria explicação para a sorte das crianças que morrem em tenra idade. Este é o item 5. Nós vamos parar aqui na 199A e vamos retomar no próximo vídeo na pergunta número 200. Que fala do item 6 sobre sexo nos espíritos. Será que os espíritos têm sexo? Vamos partir no próximo vídeo da pergunta número 200. Um abraço a todos.